Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Esta é a última parte da leitura dos Parâmetros Nacionais de Educação. Paramos na página 35. O vídeo de hoje é da 35 até o final. Vamos lá. Daí então, continuando a partir da página 35, paramos em direitos no último vídeo e vamos continuar aqui. As diretrizes definem em seu artigo 3º os fundamentos norteadores que devem orientar os projetos pedagógicos desenvolvidos nas instituições de educação infantil. A. Princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum. B. Princípios políticos dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. C. Princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais. O CNE também se ocupou da questão da formação dos professores que atuam com as crianças de 0 até 6 anos. Em 1999 foram instituídas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de docentes da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, em nível médio, na modalidade normal, que se aplicam aos professores de educação infantil das 4 primeiras séries do ensino fundamental, da educação de jovens e adultos, da educação das comunidades indígenas e de educação especial. Em que pese a dificuldade de contemplar no mesmo documento uma orientação para os cursos de formação de professores que trabalham com alunos tão diferentes quanto à faixa etária, contextos sociais e modalidades de ensino que frequentam. O relatório que introduz esse documento traz uma concepção de formação atualizada no que diz respeito aos fundamentos teóricos, abrangente quanto à visão de educação e coerente com os princípios de cidadania definidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. No ano seguinte, foram aprovadas as Diretrizes Operacionais para a Educação Infantil, as quais deliberam sobre a vinculação das instituições de educação infantil aos sistemas de ensino e sobre vários aspectos que afetam a qualidade do atendimento, proposta pedagógica, regimento escolar, formação de professores e outros profissionais, espaços físicos e recursos materiais. Essas diretrizes definem também a responsabilidade de autorizar, com validade limitada, avaliar e supervisionar as instituições de educação infantil. Paralelamente a esses esforços, o debate sobre o Plano Nacional de Educação, PNE, desenvolvia-se nas organizações da sociedade civil e no Congresso Nacional, antigo sonho dos pioneiros da educação de 1932. A definição de um plano que seja compromisso de Estado e não apenas de um governo atende à necessidade de conferir prioridade à educação, reconhecendo que os progressos nesse campo necessitam de esforços continuados e coordenados que não alcançam seus resultados em prazo curto. Para definir parâmetros de qualidade para a educação infantil, não é suficiente consultar a legislação específica para essa etapa de ensino, especialmente quando se trata de contemplar temas relativos à diversidade étnica, racial, de gênero ou às disparidades entre cidade e campo. As resoluções e os pareceres do CNE adquirem importância relevante ao tocarem em matérias ainda não suficientemente esclarecidas pela legislação anterior aplicáveis à educação das crianças de 0 até 6 anos. No que se refere às escolas indígenas, em 1999, o CNE elaborou o parecer número 14/99 sobre diretrizes curriculares nacionais da educação escolar indígena, levando em consideração a necessidade de superar a longa história de imposição de modelos educacionais estranhos à cultura dos povos indígenas e às aspirações desses povos por uma educação que respeite e valorize suas identidades étnicas. Essas diretrizes partem do artigo 210, parágrafo 2º da Constituição, que diz: o ensino regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. A LDB reforça esse direito, definindo em seu artigo 78 que
o sistema de ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrantes de ensino e pesquisa para a oferta de educação bilíngue intercultural aos povos indígenas. Ao lado da valorização dessas culturas, a LDB também atribui às escolas indígenas o objetivo de possibilitar o acesso às informações e aos conhecimentos valorizados pela sociedade nacional. Considerando-se que a professora ou o professor que atua nas escolas dessas comunidades devem ter conhecimentos específicos, essas diretrizes também contemplam a formação desses professores. As diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica em nível superior, curso de licenciatura de graduação plena, foram instituídas em fevereiro de 2002. Caracterizam-se por princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na organização institucional e curricular de cada estabelecimento de ensino. Abordam aspectos que tornam essa formação bastante abrangente no que diz respeito àquilo que se espera de um professor de educação básica, ao mesmo tempo que buscam garantir a especificidade da educação que acontece nas várias etapas e modalidades desse nível educacional. É resultado, por exemplo, que na construção do projeto pedagógico dos cursos de formação dos docentes, as competências gerais a serem consideradas sejam contextualizadas e complementadas por outras específicas de cada etapa e modalidade de educação básica. Além disso, orienta-se para que a prática não fique desarticulada do restante do curso, devendo permear toda a formação do professor. Daí, a necessidade de que se fortaleçam os vínculos entre as instituições formadoras e os sistemas de ensino, possibilitando que estas trabalhem em constante interação com as escolas de educação básica. Em 2002, o CNE aprovou a resolução número 1, contendo as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo, que visa orientar a adequação do projeto institucional das escolas do campo às várias diretrizes elaboradas no âmbito da educação básica. Essas diretrizes expressam uma concepção de respeito às diferenças e, consequentemente, garantia do princípio da igualdade, na medida em que visam ao acesso da população do campo à educação básica e, por consequência, à educação infantil. Reforçam a qualificação mínima para a docência na educação infantil, curso de formação de professores em nível médio na modalidade normal. O detalhamento de tópicos específicos na formação dos professores que atuam nas escolas do campo, a responsabilidade dos sistemas referente à habilitação dos professores sem formação e o aperfeiçoamento permanente dos docentes, sua remuneração adequada e inclusão nos planos de carreira. Trata-se, portanto, de garantir uma qualidade de atendimento escolar no campo equivalente às das outras localidades, diferente, porém, não inferior. No que se refere à cultura afro-brasileira, mais recentemente a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, modificou o texto da LDB para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. O parágrafo 1º do 9º artigo 26A define que a inclusão dessa temática visa resgatar a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. O parágrafo seguinte explica que os conteúdos serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Posteriormente, em março de 2004, o CNE aprovou as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Em sua fundamentação, esse documento propõe que se construam pedagogias de combate ao racismo e às discriminações. Suas recomendações estão organizadas nos seguintes princípios: consciência política e história da diversidade, fortalecimento de identidades e de direitos, ações educativas de combate ao racismo e às discriminações. Essas diretrizes são especialmente importantes para os currículos dos cursos de formação de professores, mas também apontam para questões que devem ser contempladas nas programações e nas práticas educativas das instituições de educação infantil.
No que toca ao tema da igualdade de gênero, o documento Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, elaborado pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, propõe em seu capítulo 2 a educação inclusiva e não sexista, e como seu primeiro objetivo, incorporar a perspectiva de gênero, raça, etnia e orientação sexual no processo educacional formal e informal. Nota-se que, entre suas prioridades, o plano inclui a ampliação do acesso à educação infantil, pois a política de inclusão educacional deve também possibilitar melhores oportunidades de inserção igualitária no mercado de trabalho para mães e pais. No que diz respeito às ações mais recentes do MEC na perspectiva da qualidade na educação infantil, faz-se necessário citar não só a realização dos seminários regionais Política Nacional de Educação Infantil em debate, como os documentos reformulados a partir das discussões realizadas nesses eventos. Além do presente tema, foram debatidos os seguintes documentos: Política Nacional de Educação Infantil, pelo direito das crianças de 0 até 6 anos à educação, Parâmetros Nacionais de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil e Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil. O primeiro contém diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a área. O segundo e o terceiro apresentam alguns parâmetros básicos de infraestrutura para as instituições de educação infantil na perspectiva de subsidiar os sistemas de ensino em adaptações reformadas e construções de espaços de educação infantil. As sugestões apontadas não são mandatórias, cabendo a cada sistema de ensino adequá-las à sua realidade, respeitando as características da comunidade na qual a instituição está ou será inserida. Essas ações inserem-se em um processo coordenado pelo MEC de discussão das políticas educacionais em parceria com os sistemas de ensino e a sociedade civil organizada. Essas citações evidenciam o esforço que vem sendo realizado no âmbito federal desde a promulgação da Constituição no sentido de definir uma nova legalidade para a educação de crianças de 0 a 6 anos. No mesmo plano, da criança de 0 até 6 anos. No mesmo plano, da importância conferida aos demais níveis de ensino, o que tem sido especialmente inovador para a instituição creche, até então completamente à margem das análises e das intervenções da área educacional. Importante também é o reconhecimento de que esses avanços não teriam ocorrido não fosse a ampla mobilização social, desde os movimentos populares dos bairros até as organizações de âmbito nacional, não só no campo educacional, mas também nos movimentos pelos direitos das mulheres, dos negros e nos movimentos em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Desde a década de 1990, os fóruns de educação infantil, espalhados por diferentes estados brasileiros, e desde 1999, o movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil, MIEB, são movimentos da sociedade civil que promovem a mobilização da área da educação infantil por todo o país, configurando-se importantes espaços de troca de experiências, debate, amadurecimento de propostas e de vigência democrática e defesa dos direitos adquiridos pelas crianças brasileiras. Considerações finais. É importante destacar que, se a educação infantil agora constitui a primeira etapa da educação básica, a ela se aplicam todos os princípios e diretrizes voltados para a educação de forma geral. Traduzir os princípios legais em transformações na realidade da educação no país torna-se um desafio a ser superado por todos os níveis da federação, tanto em relação ao acesso quanto em relação à qualidade do atendimento existente, a distância entre o que a lei prescreve e as demandas sociais, de um lado, e a realidade das regras e das instituições de educação infantil, de outro, ainda é grande, especialmente para a faixa de 0 a 3 anos. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, evidenciam o crescimento das matrículas nos últimos anos no país, porém, ainda longe de atingir a maioria das crianças entre 0 e 6 anos de idade. De acordo com o censo escolar, no período de 2001 a 2003, a média anual de crescimento foi de 6,4% na creche e de 3,5% na pré-escola.
Entretanto, de acordo com dados da Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, PNAD, o Instituto Brasileiro de Geografia, IBGE, realizado em 2003, apenas 37,7% do total das crianças com idade entre 0 até 6 anos frequentam uma instituição educacional infantil ou de ensino fundamental. Esse percentual diminui para 11,7% quando considerarmos apenas crianças de 0 a 3 anos e aumenta para 68,4% quando são consideradas crianças de 4 a 6 anos de idade. Um estudo realizado por Capel, 2005, com os dados de 2001, mostra, no entanto, que quando essas porcentagens são examinadas por faixas de renda da população, o acesso é tão maior quanto mais alta a renda familiar per capita. Assim, enquanto 94,5% das crianças entre 4 e 6 anos de famílias com mais de 3 salários mínimos per capita frequentam pré-escola, essa taxa era de apenas 57,4% dentre famílias de até meio salário mínimo per capita. Na faixa de 0 a 3 anos, a diferença encontrada foi de uma taxa de atendimento de 32,6% para o grupo de renda mais alta e apenas 7,3% para os pobres. Os dados examinados por essa autora também revelam outro tipo de problema nas trajetórias educacionais das crianças, o da retenção de crianças em idade superior aos 6 anos em instituições de educação infantil. Em 2001, o IBGE registrava um total de 627 mil crianças entre 7 e 9 anos de idade, permanecendo na pré-escola ou em classes de alfabetização, e um total de 38 mil crianças com mais de 9 anos na mesma situação. Ou seja, crianças encontravam-se impedidas de iniciar sua escolaridade regular obrigatória, completamente fora dos parâmetros legais e pode-se argumentar ocupando as vagas que poderiam estar sendo abertas para a faixa etária adequada. Rosenberg já havia mostrado que 67,7% das crianças eram negras, segundo dados de 1995. A questão inversa é a absorção das crianças com idade inferior aos 6 anos no ensino fundamental. Embora a LDB permita a matrícula das crianças a partir dos 6 anos da primeira série do ensino fundamental, dados de 2001 acusam a presença de 103 mil crianças de 6 anos matriculadas no ensino fundamental no Brasil, que correspondia, respectivamente, a 25,4% e a 4,8% do total em cada faixa etária. No que diz respeito à qualidade do atendimento existente, ao lado da preocupação do MEC e de grupos específicos ligados a universidades, a centros de pesquisa e aos fóruns de educação infantil em melhorar os serviços oferecidos às crianças de 0 a 6 anos, temos ainda uma quantidade indefinida de instituições funcionando à margem dos sistemas educacionais, alheias aos mecanismos de supervisão e sequer identificadas nas estatísticas oficiais. Os dados dos últimos censos escolares revelam que uma parte expressiva das instituições não conta com as condições mínimas de funcionamento definidas na legislação. As informações disponíveis mostram que a qualificação e a escolaridade dos professores são diferenciadas quando se trata de creches ou pré-escolas. Enquanto na pré-escola tínhamos, em 2004, 62,6% das funções docentes no Brasil com nível médio e 35% com nível superior, na creche tínhamos 68,9% com nível médio e 23,8% com nível superior. Se considerarmos que dentre essas instituições que funcionam à margem dos sistemas educacionais, há algumas que sequer participam dos dados estatísticos, não respondendo ao censo escolar, concluiremos que o contingente de funções preenchidas por pessoal não habilitado é bem maior. O presente texto pretendeu abordar alguns aspectos relevantes para a definição de parâmetros de qualidade para a educação infantil no Brasil. A análise da concepção de criança de pedagogia da educação infantil e da trajetória histórica do debate da qualidade da educação infantil. A consideração de alguns dados de pesquisas recentes realizadas dentro e fora do nosso país. Os desdobramentos previstos na legislação nacional para a área e o evidenciar de contradições a serem superadas subsidiam a definição desses parâmetros, apresentados no volume 2
da presente publicação e a parte integrante dele. Os parâmetros nacionais para a educação infantil para os sistemas educacionais deverão contemplar apenas unanimemente apontados como relevantes para a melhoria permanente da qualidade de atendimento às crianças, a saber, as políticas para a educação infantil, sua implementação e acompanhamento, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil, a relação estabelecida com as famílias das crianças, a formação regular e continuada dos professores e demais profissionais, a infraestrutura necessária ao funcionamento dessas instituições. É isto, fique acompanhando o canal. Em breve teremos mais vídeos, pode ser de leitura, pode ser de português, matemática, isso vai depender muito da situação. O que der para fazer, a gente faz aí, tá certo? Até a próxima, valeu!